Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. Hoje nós prosseguiremos a partir da página de número 13 do segundo capítulo já. Nós já lemos mais ou menos um pouco mais da metade desta primeira página. Vimos que o título deste capítulo segundo, ou capítulo secundum, é justamente Família Romana. E nós estávamos comentando ao fim da aula passada que existe um artifício muito útil em latim, que é a, a inserção de uma partícula que substitui a conjunção aditiva et. Nós sabemos que em latim a conjunção aditiva e do português é representada pela conjunção et. Mas nós temos uma outra forma que é mais comum em latim, em todas as formas de latim, que existem várias formas de latim, o mais conhecido é o medieval. Posteriormente nós comentaremos também sobre isso. Então, nós lemos uma frase em que se nós lemos uma frase ou proferimos uma frase na qual nós tivermos uma descrição de vários nomes, é comum que entre o penúltimo e o último nós falemos i, né, o e, o et, em latim. Por exemplo, se nós falarmos assim, Julius, Emília, Marcus, Quintus, Iulia, Cira, Davus, Délia et Medus, perceba que entre o penúltimo e o último eu utilizei a conjunção aditiva et, que é a forma padrão de se expressar em português. Porém, em latim há uma outra maneira mais comum, que é a utilização dessa partícula que o é, em vez da conjunção et. Então, em vez de eu falar et medus, eu falo medusque. Então, em vez de nós falarmos Delia et medus, nós dizemos Delia medusque. Sunt familia romana. Esta é a primeira frase do terceiro parágrafo do segundo capítulo. Frase que nós lemos, foi a última frase que nós lemos na aula passada. Vamos prosseguir a partir daqui, exercitando esse conceito novo que aprendemos e também compreendendo novas coisas de maneira bem gradual, como nós temos feito. Lembrando que qualquer dúvida, fiquem à vontade para se expressarem nos comentários, que nós estamos aqui para servir. Então, continuando a partir da segunda frase, linha 11ª, nós temos Iulius pater est, Emilia est mater. Perceba que aqui nós temos duas frases com a mesma construção. Nós estamos dizendo que Iulius é pai, pater est, e estamos dizendo que Emília é mãe, Emilia est mater. Perceba que nós podemos colocar o verbo de ligação, o verbo ser, aqui, tanto no meio da frase quanto no fim. Semelhantemente ao que nós podemos fazer em português. Nós podemos dizer tanto Iulius é pai ou Iulius pai é, conquanto essa segunda utilização não seja tão comum corriqueiramente ou modernamente. Mas em latim, de maneira geral, tomando em consideração as variações que o latim tem, a forma mais comum é, de fato, a colocação do verbo ao fim de cada frase, conquanto sua colocação ao meio, após o sujeito, não esteja de maneira alguma incorreta, tá? Então, prosseguindo, nós temos esta frase: Iulius pater Marti et Quinti est. Perceba que esta frase tem uma diferenciação morfológica ou formal muito interessante em relação aos casos anteriores. Nós sabemos que o nome dos filhos de Iulius, os filhos homens, são Marcos e Quintus. Marcos e Quintus. Mas perceba que nesta linha nós não estamos dizendo Marcos e Quintus, senão que dizemos Marti e Quinti. Esta utilização em latim, ou seja, retirando a desinência, a desinência de gênero da palavra e inserindo uma outra, se dá por vários motivos. Neste momento aqui, nós iremos começar a compreender o que são os casos em latim.
Na próxima aula eu irei lhes mostrar no quadro, utilizando outros exemplos também, a questão dos gêneros, dos casos em latim, para que isso seja compreendido de maneira mais profunda, tá? Mas para que a gente já comece a compreender esse conceito, é interessante que nós percebamos essa diferença. Em vez de falarmos Marcos, falamos Marte. E esta utilização em latim indica justamente o que se chama de caso genitivo, que, entre outras coisas, expressa a posse. Então, quando nós dizemos Iulius pater Marti et quinti est, nós estamos dizendo que Iulius é pai de Marcos e de Quintus. Então, esse Marte é a mesma coisa que nós falássemos de Marcos. E esse Quinti é a mesma coisa que nós falássemos de Quintus, tá bom? Então, essa substituição do I pelo US, que é a desinência de gênero, implica justamente na substituição do caso. Antes nós tínhamos o chamado caso nominativo e agora nós temos o chamado caso genitivo. O caso nominativo indica, entre outras coisas, de uma maneira geral, mas nós iremos aprofundar isso, justamente a palavra em sua forma padrão. Por exemplo, quando nós falamos pater, palavra pai, quando nós falamos Marcos, que é o nome de um dos filhos de Iulius, nós estamos utilizando a palavra em sua configuração padrão. Mas quando nós dizemos Marte, Quinti, nós estamos indicando uma posse. Estamos dizendo que alguém é o pertencedor de Marcos e Quintus. A isso nós damos o nome de caso genitivo. Então, o caso genitivo, entre outras coisas, expressa posse. Há outros casos em latim que nós iremos vendo à medida que formos lendo e compreendendo o texto, e nós veremos que o objetivo dos casos em latim é justamente expressar especificidades neste idioma. Por exemplo, quando queremos expressar posse, nós utilizamos o caso genitivo. Quando queremos expressar outra coisa, utilizaremos outro caso, como nós veremos posteriormente. Mas prossigamos aqui em nossos exemplos para que nós compreendamos melhor o que se tem dito até aqui. Iulius pater Iuliae quoque est. Perceba que agora nós temos a mudança da palavra Iulia, uma palavra no caso nominativo em sua configuração padrão, para a palavra Iuliae. Isso acontece justamente porque estamos utilizando o caso genitivo. Portanto, nós concluímos que na utilização do caso genitivo, em relação a palavras masculinas, quando queremos dizer que algo ou alguém pertence a outrem, nós simplesmente substituímos a desinência de gênero e inserimos a desinência respectiva do caso genitivo. Porém, a desinência respectiva do caso genitivo também carrega gênero. Então, quando eu estou utilizando uma palavra masculina, eu retiro sua desinência masculina nominativa e insiro, em vez dela, a sua desinência masculina do caso genitivo. Marcos torna-se, portanto, Marte. Iulia torna-se, portanto, Iuliae. É essa a desinência respectiva do caso genitivo feminino, tá bom? Nós iremos acrescentar o E às palavras femininas, de uma maneira muito semelhante ao que nós fazemos quando pluralizamos uma palavra feminina, insula, insulae, como nós estávamos comentando, tá? Mas fiquem tranquilos que nós não iremos nos confundir nessas terminações, já que são a mesma, porque o próprio contexto deixará isso muito claro, tá bom? Aos poucos nós iremos nos acostumar com essas semelhanças e conseguiremos distingui-las com muita tranquilidade. Não se preocupem com isso. Então aqui nós estamos dizendo que Iulius é pai também de Iulia. Em seguida nós dizemos Emilia est mater Marti et Quinti et Iuliae. Percebe que aqui nós estamos dizendo que Emília é mãe das 3 crianças. E já que duas delas são meninos, nós utilizamos a desinência, a finalização da palavra
do caso genitivo masculino também. Marcos, nominativo, nós dizemos Marte. Estamos dizendo que Marcos pertence a Emília como filho. Mesma coisa com Quintus, que torna-se Quinti. Mesma coisa com Iulia, que torna-se Iulie. Então, a terminação característica do caso genitivo masculino é I, e a terminação característica do caso genitivo feminino é E, seguindo a mesma lógica da pluralização dessas mesmas palavras. Tá? Prosseguindo, nós temos Marcus Filius Iulii est. Aqui nós estamos dizendo que Marcos, utilizando a palavra em latim, nós sabemos que a sua tradução ou a correspondência ao português da palavra Marcos seria Marcos, mas utilizamos aqui a palavra latina mesmo. Nós temos Marcos, estamos dizendo que Marcos é filho de Iulius. Perceba que aqui nós já invertemos a utilização do caso genitivo. Nós sempre iremos adicionar a desinência na palavra, nós iremos adicionar a desinência à palavra que é pertencida e não àquela que pertence. Por exemplo, neste exemplo, nós estamos dizendo que Marcos é filho de Iulius. É como se nós traçássemos uma ideia de que Iulius pertence a Marcos como pai. Semelhantemente ao caso anterior, quando nós dizíamos que Marcos, assim como Quintus, assim como Iulia, pertenciam a Iulius como filhos. Então essa é a lógica do caso genitivo. Tá? Indica posse tanto de maneira física ou real, como também de maneira analógica, tá bom? Então aqui nós estamos dizendo que Iulius pertence a Marcos como pai. Por isso mesmo nós podemos utilizar o caso genitivo aqui. Marcus filius Iulii est, em vez de Iulius, que seria a sua palavra no caso nominativo, tá? Mesma coisa em relação a Emília. Marcus filius Emiliae est. Perceba novamente, a palavra Marcos está no caso nominativo, em sua configuração padrão, assim como a palavra Filius também. Mas a palavra Emília, a esta palavra foi acrescida a terminação E, indicando que ela representa alguém que pertence a outra pessoa, no caso a Marcos. Então nós estamos dizendo que Emília pertence a Marcos como mãe. Por isso mesmo nós adicionamos esse sufixo, essa desinência, Emília, Emilie, tá bom? E aí nós continuamos dizendo, Quintus quoque filius Iulii et Emiliae est. Ou seja, Quintus também é filho de Iulius e de Emília. Semelhantemente ao caso anterior, nós estamos dizendo que Iulius e Emília pertencem a Quintus como pai e mãe, respectivamente. Por isso, nós trocamos do caso nominativo para o caso genitivo as palavras Iulius e Emília, dizendo-as, portanto, como Iulii e Emilie. Tá bom? E na última frase deste parágrafo nós temos Iulia est filia Iulii et Emilie. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, que Iulia é filha de Iulius e de Emília. Nós utilizamos a palavra respectiva a filhos, que é uma palavra masculina, a qual nós utilizamos no exemplo anterior, quando estávamos a nos referir a Quintus. Nós utilizamos a palavra, portanto, filia, que é a mesma palavra, mas utilizada no gênero feminino, porque estamos falando de Iulia, e dizemos da mesma forma que Iulius e Emília pertencem a Iulia como pai e mãe. Por isso mesmo dizemos Iulii e Emilie, em vez de Iulius e Emília, tá bom?
Então, neste terceiro parágrafo aqui, nós aprendemos dois conceitos muito importantes aqui do latim. Um pouco diferentes, foi como que uma mudança um pouco brusca em relação ao que nós estávamos vendo anteriormente, mas toda essa conceituação nós iremos detalhar ao longo das próximas linhas, ao longo das próximas aulas, para que tudo isso fique muito claro em nossa mente, tá? Então, não se preocupem em compreender tudo de primeira, porque nós iremos fazer vários exemplos, várias explicações para que tudo isso seja compreendido de uma maneira bem natural a nós, tá bom? Mas, em resumo, nós aprendemos o primeiro conceito de que a maneira mais comum de expressar a, a finalização de uma frase na qual nós estamos descrevendo várias coisas, não dizendo it e outro alguma coisa, mas acrescentando a esta última palavra o sufixo que o é. Como no exemplo que vimos, em vez de nós falarmos delia et medusque, nós falamos delia, em vez de nós falarmos delia et medus, nós dizemos delia medusque. Medusque é a mesma coisa que et medus, tá bom? É claro, se nós falarmos et medus, nós não estaremos incorrendo em nenhum erro, mas a maneira mais comum de se falar em latim não é outra senão esta mesma, medusque. É claro que nós veremos uma série de outros exemplos. Aqui estamos só começando a ver essa conceituação. E em seguida, nós começamos a compreender um pouco mais aprofundadamente o que são os casos em latim. E nós comentamos que os casos servem ao latim como maneiras de expressar especificidades, expressar fatos específicos da realidade. Então, se nós queremos expressar uma ideia de posse, nós não podemos utilizar o caso nominativo de maneira geral, mas nós iremos utilizar o caso genitivo. Então, para cada mudança de caso, nós teremos uma mudança também na forma de escrever a palavra. No caso nominativo, nós iremos expressar a coisa como ela é originalmente. Por exemplo, quando dizemos Julius, é o nome padrão de Julius. Mas quando nós queremos expressar esta mesma palavra, no caso genitivo, nós não dizemos Julius, senão que dizemos Julii. Nós retiramos a desinência de gênero, o S, e acrescentamos a desinência de caso e Julii, que é a mesma forma da pluralização de uma palavra masculina, neste caso. O que a mesma coisa acontece para uma palavra feminina. Em vez de, quando nós temos uma palavra no nominativo como Julia, nós iremos dizê-la, no caso genitivo, como Julie. E esse acréscimo desse sufixo à palavra irá acontecer sempre ao objeto ou à pessoa que é pertencido, que é pertencido a alguém, tanto de fato como de maneira analógica, tá bom? Mas tudo isso nós iremos compreender de maneira mais detalhada ao longo da próxima aula, na qual nós usaremos o quadro para destacar mais alguns conceitos, reforçar alguns outros e ver mais alguns outros exemplos, tá? Mas caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para nos perguntar que nós iremos ajudá-los como pudermos. Obrigado por terem assistido. Deus abençoe a todos vocês.